Nosso sol castigava sem misericórdia a terra ressequida, onde uma garota se encontrava abandonada, seus soluços fracos e carregados de desespero ecoando na vastidão árida do Velho Oeste. Sob o céu implacável, suas lágrimas secavam antes mesmo de tocar a poeira, e sua voz silenciosa clamava por esperança em meio à solidão esmagadora. Ali, sozinha e frágil, seu pranto se anunciou como o último sopro de uma inocência perdida, lançando um grito silencioso no silêncio do deserto. O terreno ao redor se estendia em ondas de terra rachada e arbustos secos, onde o vento morno carregava apenas o aroma da seca e o silêncio pesado de um lugar esquecido até pelo tempo. O calor pulsava, opressivo como uma sentença, derretendo os poucos músculos que resistiam ao abandono e à angústia que consumia a garota. O céu, sem nuvens, parecia vasto demais para conter o grito mudo, enquanto a fome e a sede agarravam seu ser numa dança cruel. A menina, curva sobre si mesma, tentava em vão encontrar forças para seguir. Sua respiração pesada marcava o ritmo de um coração que nem sempre queria persistir. Sua pele queimava sob o sol impiedoso. A boca clamava por um alívio que não vinha, e seus olhos, turvos de lágrimas e cansaço, ainda guardavam um brilho tênue, uma fagulha de tenacidade que negava desistir. Era a vulnerabilidade mais pura, marcada por uma coragem silenciosa, que punha em foco a batalha interna entre sucumbir e resistir. De longe, os passos leves e medidos de um caçador apache se infiltravam entre as pedras e a areia. Sua presença quase uma sombra que se deslizava com sabedoria ancestral. Nascido da vastidão dura e íntima daquela terra, seus olhos experientes captaram o rastro tênue de vida naquela imensidão hostil. O soluço abafado e a silhueta trêmula de um ser em desespero. Não era só a caçada que o guiava, mas a percepção aguçada de que ali havia uma alma à beira do abismo, clamando silenciosamente por socorro. Movido por um senso de justiça tão profundo quanto o deserto, ele torceu os lábios em um gesto contido e decidiu que a ajuda não tardaria. Aproximando-se com delicadeza e respeito, o caçador não ousou fazer barulho que quebrasse o frágil equilíbrio do momento. Seus olhos firmes e compassivos encontraram os da garota, que levantou a cabeça atônita, misturando atraso e desconfiança. Apesar do medo que naturalmente brotou, havia na aproximação algo diferente. Um convite mudo para sobreviver àquele desamparo. A oferta silenciosa de ajuda fluiu entre eles, nascida do contraste entre o desamparo humano e a força contida daquele homem da tribo Apache. Uma ponte tênue entre mundos separados, mas que nesse instante se encontravam. Enquanto ele a conduzia com cuidado por entre as rochas, até um abrigo improvisado, um velho refúgio de troncos derrubados e sombra escassa. O ar carregou uma tensão crescente. Incertas na poeira, indicavam que aquele abrigo recém-descoberto pela garota não estaria seguro por muito tempo. Seus olhos arregalaram-se, captando a sombra de um grupo desconhecido. Passos apressados e uma ameaça que se aproximava como tempestade violenta. O pulso do caçador acelerou, a sabedoria ancestral alertando para o perigo iminente, enquanto a garota apertava os lábios, o medo misturando-se a uma vontade de sobreviver que queimava mais forte do que nunca. O futuro, assim, se fechava em olhos inquietos e corações ávidos por proteção, aprisionados na imensidão implacável.
Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube às vezes desfaz suas inscrições sem aviso, antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça. Dê uma espiada rápida embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. O crepúsculo ainda não tocara o horizonte quando ele conduziu a garota cambaleante até a velha cabana abandonada, onde o silêncio se fazia mais denso que o ar espesso do deserto. O abrigo, feito de tábuas carcomidas pelo tempo e pela chuva perdida, parecia um refúgio frágil para aqueles dois corpos cansados, marcados pelo calor e pela angústia. Ela se encostou na parede de madeira desgastada, os olhos grandes e desconfiados cravados no casador. O coração dela acelerava a cada sombra que dançava na penumbra, e a sensação de vulnerabilidade fazia sua garganta arder. Reconhecia o perigo nas lentes daquelas pupilas negras, mas também a promessa silenciosa de proteção. Ainda assim, as palavras custavam a sair, presas entre a esperança incipiente e o medo ancestral de confiar. Ele, paciente e calmo como a própria terra seca que o cercava, deu um passo atrás e acendeu com cuidado uma fogueira modesta. A luz tremulante dissolveu a escuridão que se acumulava ao redor, projetando sombras irregulares pelos cantos da cabana vazia. Com gestos deliberados, começou a retirar provisões simples do seu alforge. Algumas raízes desidratadas, uma pequena bolsa com ervas e um cantil com água fresca. Ofereceu a ela o líquido hesitante. Seus olhos ainda relutantes, mas a sede falou mais alto. Um gole e depois outro, aliviando a secura que castigava sua língua. Entre goles pausados, ele compartilhou histórias curtas, não de palavras, mas de gestos que ensinavam. Como reconhecer pegadas, como ouvir o vento para prever tempestades, como descobrir água oculta nas profundezas do solo. A menina observava cada movimento, seu medo pouco a pouco cedendo espaço para a admiração e para uma tênue compreensão da sabedoria ancestral que o acompanhasse. Havia algo inquebrável naquele homem, uma energia que transcendeu o silêncio para falar de preservação e respeito pela terra. O tempo se arrastava com o peso da espera, enquanto o sol mergulhava lentamente, banhando o céu com tons de vermelho e ouro. Lá fora, no limite do campo visual da cabana, os olhos do caçador captaram os primeiros sinais inquietantes. Pegadas frescas, marcas na poeira que não pertenciam ao deserto vazio. Os músculos do seu corpo se tensionaram, o lado guerreiro emergindo em alerta máximo. Ele desapareceu na sombra, rondando discretamente o perímetro, sentindo o cheiro estranho, outro cheiro que não era do campo, nem do vento. A garota, presa entre a esperança e o medo da invasão, sentiu o estômago se enroscar numa mistura de ansiedade e expectativa. Ela agarrou um pedaço de pano para enxugar as lágrimas adormecidas e tentou controlar a respiração para não entregar sua presença. O caçador voltou para junto dela com um senho franzido, seus olhos rasgando a escuridão como facas. Não precisou falar tudo. Em voz alta, seu olhar dizia que a ameaça estava próxima, que não teriam paz naquela noite.
De volta junto à fogueira, ele mostrou, com toda a paciência do mundo, como preparar armadilhas simples. Arames dissimulados, pedaços de madeira para fazer barulhos inesperados, sinais para alertar sobre a aproximação do perigo. Ela se esforçava em seguir cada instrução, sentindo o peso do medo se transformar num fio tênue de coragem. O tempo parecia diminuir em cada minuto que passava. O silêncio profundo era agora entrecortado por sons distantes, leves demais para ser definido, mas claros o suficiente para um ouvido treinado. Passos furtivos, o ranger da terra sob botas, conversas sussurradas que flotavam no ar, ecoando ameaças que não precisavam ser pronunciadas para serem sentidas. A garota apertava os punhos, sentindo a pele fria do ar noturno na sua face suada. Ela nunca imaginara que sobreviver num deserto pudesse significar também enfrentar fantasmas que seguiram seu rastro. Sombras que a queriam capturar, destruir o pouco que restava de sua esperança. O caçador a observava, enxergando por trás daquela vulnerabilidade uma centelha de luta que o forçava a reacender sua própria determinação. Estavam ali juntos, numa dança tênue entre a vida e a morte, isolados do mundo, mas com a iminência do confronto vibrando como um trovão distante. Ele sussurrou, numa voz grave que era ao mesmo tempo um conforto e um alerta. Não se mova, não faça ruído. O perigo está próximo, e a noite foi feita para os que caçam. Nas sombras. As palavras mal haviam sido pronunciadas, quando um timbre úmido e abafado cortou o silêncio. Passos que se aproximavam, sorrateiros, acompanhados por um sussurro ameaçador, que se infiltrava pelas frestas da madeira da cabana. Eles não estavam mais sozinhos. O jogo entre caçador e presa havia apenas começado. O som da aproximação aumentou em volume e clareza, trazendo consigo o medo e a promessa de uma luta que definiria a sobrevivência ou a queda daqueles que naquela noite se uniram sob o mesmo teto de desespero. Lá fora, a escuridão, agora cúmplice dos segredos a serem revelados, começava a sussurrar seu desafio mais cruel. O ar da noite envolvia a cabana como um véu cerrado, abafando cada som com uma quietude tensa. O caçador Apolo apertou o passo, o olhar vivo cortando as sombras que o cercavam. Um estalo abafado, uma fresta no silêncio, depois o choque abrupto da investida. Quando a porta foi arrombada, ele reagiu sem hesitar. O primeiro agressor mal teve tempo de erguer a arma antes que Apolo se lançasse com a fúria contida de um tigre. Um golpe seco no rosto, um empurrão que derrubou o inimigo no chão poeirento. A voz da garota cessou, presa num nó apertado de medo que quase a paralisava. Mas mesmo envolto na tensão, o caçador mantinha a serenidade do guerreiro experiente. Movia-se diante dos invasores com precisão cirúrgica, repelindo-os um a um. Eles eram mais do que meros saqueadores. Isso ficou claro num instante. Cada passo, cada palavra sussurrada entre eles, carregava algo doentio e pessoal. Entre os homens, duros, semicobertos de poeira e cicatrizes, olhos frios e calculistas, Apolo reconheceu o sinal de caçadores de recompensas. A marca registrada do perigo, um rastro invisível que se estendia até o passado da garota. Quando o último dos invasores caiu fora de combate, o silêncio voltou a se instalar com peso. A garota, tremendo, encontrou coragem para se aproximar, olhos pedindo explicação. Entre lágrimas reprimidas, desfolhou fragmentos da história que se recusava a esconder. Eu não vim sozinha, não realmente,
sussurrou, voz trêmula. Quando era pequena, meu pai não está mais comigo. E minha mãe, ela desapareceu, deixada para trás pelos lobos e pelo ódio que perseguia nossa família. Eles querem apagar qualquer vestígio do que sobrou. Minha própria sombra é um alvo. Apolo o viu com atenção, sentindo a carga invisível que ela carregava. A dor do abandono mesclava-se ao medo sutil, mas também à força escondida em seus olhos. Algo muito além do que simples azar do destino. Um entrelaçamento de segredos que agora se desvelavam à luz de uma noite ameaçadora. Foi então que, ao revirar os pertences dos caçadores caídos, algo chamou sua atenção. Uma insígnia de couro, velha e marcada por símbolos antigos, com entalhes que pulsavam uma energia esquecida. Um símbolo claro, apate, mas com um desenho peculiar, quase místico, inscrito em seu centro, diferente de tudo o que Apolo conhecia. Seu coração bateu mais forte diante da descoberta. Ali não havia apenas mercenários ansiosos por dinheiro, mas uma trama com raízes que alcançavam profundidades inacreditáveis. Isso não é um simples emblema, ele murmurou, os dedos traçando as marcas gastas. É um sinal, um chamado que pesa sobre nós todos. Interessam-se por algo que ultrapassa esses campos secos e estas ameaças. A garota encolheu-se ao seu lado, olhos arregalados pela importância do que acabara de ouvir. O que significa, Apolo? Por quê? Por que essa marca é tão importante? O passado que você teme pode ser mais perto e mais complexo do que imaginamos. Ele falou com firmeza, a voz baixa, mas firme, carregada do peso das revelações prestes a vir. Não estamos apenas lutando para sobreviver contra homens gananciosos. Há forças dentro da minha própria tribo, sombras internas que desejam controlar destinos pelo medo e pela traição. A noite seguia seu curso, e a cabana parecia menor diante da imensidão do perigo que se abria como uma ferida fresca no silêncio do deserto. O caçador examinava cada detalhe, sentindo o jogo virar para algo maior, uma trama que desafiava os limites do conhecido. Ela, apesar do pânico inicial, começou a compreender que aquela luta não era só sua, mas deles, unidos por uma causa que ultrapassava feridas e abandonos, enraizada na herança que os dois, cada um à sua maneira, carregavam. A conexão entre ela e Apolo era agora um fio tênue de esperança, mas também um chamado para enfrentar os fantasmas que ressurgiam das sombras da terra seca. Temos pouco tempo, disse Apolo, a voz quase um sussurro decidido. Se esses homens vêm preparando o terreno, há algo maior por trás. Precisamos descobrir quem está por trás dessa insígnia e por quê. A garota respirou fundo, sentindo a determinação substituir o medo. Então, estou presa a esse passado, e ninguém para me ajudar além de você. Não estará sozinha, ele garantiu, pegando a insígnia com cuidado e guardando-a junto ao peito. Há mais nessa história que ainda não vimos, e essa marca é a chave para entender. O silêncio pairou por um instante, um momento suspenso no tempo, onde medo e coragem se entrelaçavam sob o céu estrelado. A vastidão do deserto parecia guardar segredos que pediam para serem desvendados. E o caçador sabia que aquele era apenas o prelúdio de uma tempestade muito maior. Enquanto a garota absorvia a carga da revelação, o olhar atento de Apolo recaiu na direção da trilha que os levara até a cabana. Sombras se moviam lá longe,
indistintas. Mas sob a lua, um símbolo antigo brilhava, sutil, nas chamas de um fogo distante. A insígnia roubara o mistério, revelando o emaranhado de traições dentro da própria terra onde nasceram e lutaram. Uma nova sombra emergia, um símbolo que anunciava que a próxima etapa do caminho esconderia revelações perigosas e amizades ameaçadas. O desvio do destino começava a se desenrolar, e ninguém ali poderia escapar ao chamado silencioso da insígnia marcada com um símbolo antigo. O caçador Apolo segurava firme a insígnia marcada com um símbolo antigo, as linhas gastas contando histórias que seus olhos experientes ainda demoravam a decifrar por completo. O fogo à sua frente lançava sombras dançantes nas paredes da cabana, como vozes sussurradas do passado que insistiam em revelar segredos escondidos na poeira do deserto. Esta insígnia é mais do que uma simples marca de caça, murmurou ele, passando os dedos pela superfície rugosa, sentindo a vibração quase imperceptível que parecia pulsar sob a palma da mão. Ela pertence a uma facção dentro da tribo Apache, uma facção oculta, traiçoeira e sedenta de poder. A garota, imóvel junto à parede, sentiu o peso dessas palavras fincarem raízes profundas em seu coração. Dentro da tribo? Mas como eles poderiam querer me caçar? Eu não entendo. O sangue que corre em mim deveria ser o mesmo deles, não? Nem sempre o sangue une, mas pode cortar tão fundo quanto uma faca afiada, respondeu Apolo, seu olhar sombrio atravessando o horizonte noturno além da cabana. Há antigas rivalidades, disputas silenciosas e líderes que usam do medo para controlar, sem medir as consequências. Ele segurou o rosto pálido da menina com delicadeza, seus olhos buscando nos dela algo que não fosse apenas medo, mas a centelha de uma força ainda desconhecida. Você precisa ir comigo ao nosso acampamento. Lá, sob a proteção dos que ainda carregam a verdadeira honra da tribo, você poderá começar a desvendar essa teia de traições que ameaça mais do que só a sua vida. Sem hesitar, embora a inquietação permanecesse apertando sua garganta, a garota assentiu. A promessa de segurança e respostas dava ao seu corpo cansado um impulso que nem mesmo a sede ou a exaustão conseguiam sufocar. No entanto, o caminho à frente era implacável. Assim que saíram da cabana, o silêncio do deserto foi quebrado apenas pelo ranger de botas sobre pedregulhos irregulares e pelo farfalhar seco das plantas embaladas pelo vento gelado da madrugada. A vastidão árida se estendia diante deles como um gigante que não cedia terreno. Um adversário invisível, porém implacável. Cada passo exigia disciplina e concentração. A pele da garota, que já era amada pelo sol no dia anterior, agora arrepiava-se sob o céu estrelado, enquanto sua respiração curta marcava o ritmo da marcha hesitante. Cansada e faminta, sua mente oscilava entre o medo e a esperança, com os pensamentos amarrados à promessa de um lar, ou, pelo menos, um refúgio que pudesse finalmente atender às suas perguntas. Apolo, por sua vez, seguia em silêncio vigilante, olhos fixos no horizonte, atentos a qualquer movimento suspeito entre as sombras das rochas e as dunas. São anos lendo a terra que lhe ensinam a decifrar as histórias escondidas nas pedras e nas pegadas. Aprendera que o deserto não perdoa erros. A cada instante, seu instinto se aguzava mais. Não só pelas armadilhas naturais do terreno, mas pela certeza de que eles não estavam simplesmente fugindo do passado. Estavam sendo caçados por algo mais sinistro. No meio de um vale ressequido, marcado por um par de cactos tortos e uma superfície rachada pela seca, a garota tropeçou e caiu de joelhos, o peito subindo e descendo com dificuldade.
Apolo imediatamente parou e estendeu a mão para levantá-la. Não desista agora, respondeu ele com voz firme, porém gentil. Estamos perto. Ali, um pouco adiante, haverá uma árvore seca. Pode parecer insignificante, mas é uma sombra de vida no deserto. Ali encontraremos algo mais do que descanso. Com ingestão de esforço, ela se levantou, os olhos fixos naquela figura desolada, frágil como um espectro, mas que se destacava no céu estrelado como um farol solitário. Aproximaram-se cautelosamente da árvore. Sob seus galhos quebradiços, meio enterrado entre pedras e folhas secas, algo brilhou à luz da lua. Quando a garota se abaixou, seus dedos trêmulos tocaram um relicário antigo, feito de prata já escurecida pelo tempo. As marcas no metal eram delicadas, mas inconfundíveis, símbolos que ela conhecia bem, passados por sua mãe. Lágrimas furtivas e silenciosas escorreram enquanto o frio da peça reavivava memórias que julgava enterradas. Aqui, disse Apolo, tomando cuidado para não perturbá-la. Seu destino mostra sua face. Este relicário é mais que um objeto, é uma herança, um elo entre você e a tribo que busca controlar você. O coração da garota pulsava com uma mistura pungente de perda e esperança. Sentia agora a enorme dimensão de sua própria vida sendo puxada para os fios invisíveis de alianças, traições e antigos laços de sangue. Aqui começa a resposta que você buscava, Apolo disse baixinho. E também, infelizmente, a prova de que os perigos seguem mais perto do que podemos ver. Eles permaneceram ali por um momento, ouvindo o silêncio quase sagrado que cercava aquela árvore, conscientes de que dali em diante, os passos que dariam não seriam apenas para preservar vidas, mas para enfrentar sombras profundas e longínquas. Enquanto as estrelas brilhavam, intocadas pelo tempo e pelo conflito, a garota guardou o relicário junto ao peito, sentindo uma coragem recém-descoberta que a impulsionava para frente. O deserto, imenso e implacável, parecia por um instante conter a respiração, como se estivesse esperando para ver quem sobreviveria à próxima fase daquela jornada incerta e cheia de desafios. E então, no horizonte, sombras se dobraram sobre as areias, sinais de que nenhum dos dois poderia fugir do destino ou das traições que começavam a desmanchar o fino véu de segurança sobre eles. Sob aquela árvore seca, o relicário em suas mãos, o caminho adiante se tornava inevitável. A alvorada ainda era apenas um sussurro no céu, e o acampamento Apate parecia envolto em um silêncio quase reverente. Apolo caminhava entre as tendas, cada passo medido, enquanto levava a garota consigo até o círculo central onde os anciãos se reuniam. Seus olhos, sombrios e calmos, denunciavam a gravidade daquele momento. Apresentações que não eram apenas formalidades, mas que traçariam o delicado destino da jovem diante de uma comunidade também marcada por suas próprias feridas e desconfianças. A menina permanecia atrás dele, os ombros curvados sob o peso do olhar atento daqueles que a contemplavam como um estranho. O ar carregava um misto de curiosidade, ceticismo e, para alguns, uma sombra silenciosa de rejeição. Especialmente o líder da facção rival, um homem firme de olhar frio e punho cerrado, acompanhava cada passo dela com a rigidez de quem vê uma ameaça iminente na simples presença de um nome. Seu rosto era um mapa de rancores antigos, escravizado a um desejo de apagar um legado que aquela garota, para ele, representava como uma cicatriz que preferia enterrar.
Apolo retirou o relicário guardado junto à pele da garota, exibindo-o com respeito e solenidade diante dos anciãos reunidos. Suas mãos firmes, porém delicadas, pareciam pesar o significado daquela herança que, para muitos ali, era mais que um objeto. Era uma promessa, um fragmento de um passado que insistia em ressurgir. Ele falou com voz profunda, explicando o vínculo que ligava aquela jovem ao sangue da tribo, à tradição e às tramas silenciosas que rasgavam as bases da comunidade. No que a acusam, trago a verdade que conheço. Ela carrega em si o ciclo da tribo e das disputas antigas, mas também a esperança que pode romper esse nó. Porém, a aura desconfiada da garota não se dissipava. Nos olhos dela, uma tempestade de medo e isolamento contrastava com o desespero e a determinação que já começavam a emergir. Cada palavra trocada encontrou resistência na parede invisível que ela construíra para proteger seu pouco de segurança. As suspeitas da tribo não eram desconhecidas e nem fáceis de combater. Mas Apolo, paciente como o deserto em sua calma, não recuava. Ao longo dos dias, construiu uma rotina silenciosa entre ela e ele, afastado dos olhares mais desconfiados. Sob o céu imenso, rodeados por vozes ancestrais que pareciam sussurrar segredos ao vento, iniciou um aprendizado que transcendia o simples domínio do corpo. Ensinou-lhe as velhas tradições, as histórias que carregavam a força de muitos séculos, os cantos que invocavam proteção e a sabedoria das plantas e constelações. O fogo das fogueiras se tornou testemunha do nascimento lento de uma esperança. Aquela menina, rejeitada e frágil, começava a emergir das próprias cinzas, empoderada por um legado que até então desconhecia ou temia. Entre ensinamentos e desafios, ela aprendeu a se mover com leveza pela terra seca, a ouvir o vento como um aliado e a reconhecer as pegadas deixadas na areia como histórias escritas para quem quisesse entender. A relação entre eles, antes marcada pela desconfiança mútua, evoluía para uma cumplicidade discreta, uma teia tênue de confiança e proteção que passava por gestos, olhares e silêncios compartilhados. Mas a paz precária, que parecia se desdobrar sob o céu aberto, não era para durar. Na noite da cerimônia de aceitação, quando os tambores pulsavam e as tochas lançavam sombras dançantes nas faces sérias dos presentes, a tensão cortava o ar como lâminas invisíveis. Era o momento de integrar a jovem ao seio da tribo, de homenagear seus ancestrais com cantos e rituais antigos. O ponto onde ela começaria a trilhar um novo caminho, guiada pelo saber profundo de uma cultura que até então fora apenas distância e mistério. Mas algo irrompeu antes do clímax da celebração. Explosões de vozes graves, golpes secos e o estalar do couro e da madeira invadiram a solenidade como uma tempestade. A facção rival não apenas desacatava o momento, mas avançava com violência inesperada entre as tendas e fogueiras, assumindo a ousadia de tomar o controle do que consideravam contestado. O choque foi imediato. Os rostos outrora concentrados se tornaram expressões de surpresa e desafio. A garota, ainda instintivamente assustada, viu-se no epicentro de um confronto que explodia ao seu redor, como um furacão ameaçando engolir tudo ao redor. O ar vibrava com o estrondo da luta e o cheiro de pólvora encobria o aroma da terra e da fumaça das fogueiras. Apolo, sem perder um segundo, agiu como um escudo vivo contra os atacantes. Seus movimentos eram rápidos, precisos, uma coreografia antiga que combinava o peso dos anos com a força da determinação.
protegia a garota com uma fúria contida, convocando a coragem do guerreiro que sabia que lutava não só por ela, mas pela esperança que começava a brotar. Ela, embora inexperiente, sentiu algo despertar dentro de si. O medo inicial deu lugar a uma chama tênue, o pulso forte, os olhos fixos na luta que não escolhera, mas que agora era seu destino. Movimentou-se entre sombras e gritos, agarrando o que podia, defendendo córregos de esperança, mesmo quando a violência ameaçava desmoronar sua frágil certeza. O choque de aço e vontade varreu a noite, até que o som dos primeiros clarões da madrugada anunciou o recuo momentâneo dos invasores. Mas a ferida estava aberta, e o ar ainda carregava a tensão sufocante do que poderia vir. No silêncio quebrado, uma voz criança se ergueu entre o caos. Estamos ligados a essa terra, e eu sou parte dela. Não vai ser esquecido. A luta, a dor, a rejeição, tudo convergia para um ponto que ultrapassava o corpo ferido e as palavras não ditas. E então, no horizonte cada vez mais claro, o estranhamento se desfez, trazendo à luz uma verdade que ninguém esperava ouvir. A garota, rejeitada, ignorada, agora mostrava que carregava um legado ancestral, capaz não só de dividir, mas de unir. Mas antes que essa chama pudesse se tornar chama plena, um grito cortou o silêncio, o do invasor rebelde, que anunciou a chegada de mais forças, maiores e mais sombrias. O acampamento arqueou-se contra a ameaça, enquanto os olhos de todos se fixavam no rumo do som que se aproximava, trazendo com ele o peso de uma guerra que mal começou. A batalha explodiu dentro do acampamento, como uma tempestade violenta, inesperada e desenfreada. O chão de terra batida voltou-se contra os passos apressados dos invasores, enquanto os habitantes se erguiam, confusos, para defender o que ainda lhes restava. O ar vibrava com o som do choque das armas, os gritos rasgavam o céu noturno, e o cheiro de pólvora misturava-se à poeira levantada pelos pés que não podiam hesitar. A garota, com o corpo ainda frágil e nem um pouco treinada para a dureza daquele confronto, sentiu o impulso de lutar crescer dentro de si como um fogo selvagem difícil de domar. Seus olhos, brilhando na penumbra, refletiam a força inesperada que nascia da necessidade e do desejo desesperado de sobreviver. Tinha sido rejeitada, isolada, mas naquela noite descobriu que seu coração podia bater no ritmo da coragem. Um chamado mudava sua essência, a fazia mover-se quase que por instinto. Agarrava fragmentos de madeira caída para erguer como armas improvisadas. Desviava dos golpes com uma agilidade que ela mesma duvidava possuir. Cada suor, cada ferida e medo transmutavam-se num escudo para o povo que agora era sua sombra, ainda que sua confiança fosse uma semente incipiente. Germinava entre seus passos hesitantes. Apolo, por sua vez, estava ferido. Uma lâmina adversária o atingira no braço durante uma defesa feroz, mas sua atenção jamais se desviava da garota. Entre golpes e defesas, ele era um farol de força, seu corpo marcado pela experiência das inúmeras batalhas, seu espírito refletindo uma fúria contida, não pela violência, mas pela determinação de proteger aquela chama nascente. Ao vê-lo cair, por um momento, um medo gélido percorreu a espinha da jovem. Mas ela não vacilou.
com lama e sangue misturados, erguendo o rosto marcadamente endurecido pela batalha, assumiu para si o papel que não pedira, porém precisava cumprir. Entre o caos, tornou-se escudo e lança, defendendo o abrigo daquilo que buscava apagá-la, e apagar o pouco que restava de seu povo. O clangor do aço e a determinação explodiam num turbilhão de emoção que fazia a terra tremer sob seus pés. Alguns anciãos e guerreiros aliados retomaram o ânimo, inspirados pela coragem inesperada da menina que se recusava a ceder, mostrando que era possível lutar mesmo sem os olhos calejados da experiência. Quando os primeiros clarões da aurora tingiram de rosa o horizonte, os invasores recuaram, deixando para trás feridas e suspeitas, o ar ainda carregado do peso daquela crise recente. A tensão não desaparecera, apenas se transformara em um fio tenso de alerta constante. No silêncio entre os gritos cessados, uma voz trêmula e pequena ergueu-se, como de uma criança que encontra na própria verdade a força para ser ouvida. Estamos ligados a essa terra, e eu sou parte dela. Não vai ser esquecido. As palavras ressoaram firmes, cortando as sombras remanescentes. O olhar de todos se voltou para a garota, que segurava firme o relicário ao peito, as mãos ainda marcadas pelos conflitos daquela longa noite. Sua voz não carregava mais o medo do abandono, mas a convicção ajustada na forja da batalha. Os murmúrios se espalharam pelo acampamento, banhando-o numa mistura agridoce de esperança e apreensão. Mas a paz, se alguma vez nascera, foi rápida em se desfazer. Um grito cortou o ar, um alerta de que a ameaça estava longe de ser terminada. A facção rival, antes relutante, anunciava a chegada de reforços mais numerosos e sombrios, suas sombras se alongando para engolir a estreita linha de defesa que permanecia. O acampamento se preparou, arqueando-se sob o peso do destino cada vez mais inevitável. Olhares se cruzaram, graves e silenciosos, de quem sabe que a guerra que começava não escolheria vencedores fáceis. O mensageiro do inimigo surgira junto à borda da clareira. Sua presença era um paradoxo e uma sentença. Em suas mãos, uma oferta de trégua embalada em palavras doces, mas envolta em uma aura de ameaça silenciosa, quase palpável como um veneno aguardando o momento para ser liberado. Seus olhos carregavam a frieza de um lobo faminto, e aos presentes não restava dúvida de que aquela promessa escondia uma armadilha tão escura quanto o deserto noturno que o cercava. O silêncio que se seguiu à oferta foi denso, carregado do peso do desconhecido, enquanto o acampamento se preparava para decidir se aceitaria o que podia ser a última oportunidade para evitar uma destruição irreversível, ou uma cilada fatal destinada a esmagá-los. Naquele instante, sob o céu vasto e impiedoso, a garota apertou a mão de Apolo, sinais mudos de uma aliança forjada na luta, um pacto firme, com o destino que agora chamava seu nome para enfrentar o que ainda não se podia prever. O jogo de sombras e luzes estava longe de acabar. A trégua que chegava era um convite para um caminho incerto, um passo no escuro onde o próximo movimento poderia definir tudo. E assim, diante da nova ameaça camuflada em palavras, o acampamento se encheu de preparativos silenciosos, enquanto o vento carregava um presságio cruel. A armadilha da trégua já espreitava, pronta para desferir seu golpe. A proposta de trégua chegou envolta em palavras doces, mas o ar carregava um veneno invisível. Apolo e a garota, lado a lado, ouviram o mensageiro com olhos desconfiados, conscientes de que cada sentença escondia uma armadilha.
O silêncio pesado que se instaurou era quase palpável, como o ar seco antes da tempestade. Eles sabiam que aceitar as aparências seria suicídio, e mesmo assim, era preciso jogar esse jogo perigoso para desarmar o inimigo. Sem perder tempo na clareira do acampamento, os dois traçaram um plano arriscado, cientes de que qualquer passo em falso poderia significar o fim. Precisavam de aliados verdadeiros, de conhecimento ancestral que poderia iluminar a teia de mentiras à sua volta. A decisão foi por buscar refúgio em um local sagrado, um esconderijo que pouco conheciam, guardado pela natureza e pela memória do povo Apache. Logo partiram pela escuridão, ainda carregada de ameaças. O deserto era um gigante silencioso, pronto para devorar os incautos. Cada passo era medido, cada ruído examinado com atenção. Aguçada, mesmo sob aparente calma, estavam sob constante cerco. Emboscadas emergiam como serpentes invisíveis, forçando-os a se defender não apenas com armas, mas com esperteza e fé um no outro. No caminhar sob estrelas frias, os muros invisíveis da desconfiança começaram a ceder. Fragmentos pequenos, quase imperceptíveis, revelavam camadas profundas do coração da garota. Medos, traumas e sonhos guardados com unhas e dentes. Apolo, em sua calma ancestral, deixava escapar uma proteção que não se media em palavras, mas em presença firme e gestos que diziam: não está só. A natureza ao redor parecia conspirar com eles, impondo desafios que testavam limites, ravinas raras que deviam ser atravessadas, algumas exigindo coragem quase imprudente. Trilhas estreitas entre penhascos frágeis, o grito distante de predadores invisíveis. Cada obstáculo desenhava uma nova linha nessa narrativa silenciosa de confiança. E no meio dessa prova contínua, uma ferida invisível sangrava sem cessar. A sombra da traição que se escondia dentro do seu próprio grupo. Na noite que antecedia o confronto final, quando o céu se vestia de negro profundo e o vento sussurrava antigas premonições, a garota percebia os sinais que outros não viam. Olhares furtivos, palavras que paravam quando ela se aproximava, passos que pareciam hesitar perto de alguns aliados. O silêncio dessas suspeitas era uma faca que dilacerava mais do que qualquer ataque externo poderia fazer. O medo de ser atacada pelos próprios, o medo da traição, enroscava-se em seu peito, apertando-lhe as entranhas. Na penumbra, enquanto as estrelas observavam imóveis, ela encontrou a confirmação cruel. Um aliado de confiança estava vendendo seu destino. O choque foi cortante, mas não havia tempo para o desespero. O jogo agora exigia todas as cartas e mãos firmes para segurá-las. O destino novamente se inclinava para um lado incerto, onde lealdades se desfiavam e o perigo se tornava cada vez mais íntimo. A traição inesperada dentro do seu próprio grupo ameaçava jogar tudo por água abaixo. O céu noturno parecia fechar-se como um manto pesado sobre a cabana, onde as sombras se arrastavam em silêncio tenso. Apolo apoiou-se na parede de madeira gasta, olhos atentos tentando penetrar a escuridão que o cercava. A garota, encurvada sobre si mesma, sentia o peso da noite apertar-lhe o peito, cada ruído estranho, inflamando o medo que insistia em crescer dentro dela. O sussurro ameaçador que rangia pelo lado de fora se converteu em passos furtivos, cadenciados, como predadores aguardando o momento de atacar. A respiração do caçador ficou mais densa, seus músculos tensos, mas ele não permitia que o pânico tomasse conta. Com um gesto silencioso,
Indicou que a garota permanecesse imóvel enquanto discretamente buscava, entre seus pertences, um pequeno punhal escondido. O vento gelado escorria pelas frestas da cabana, trazendo consigo o odor acre da terra e um cheiro estranho, metálico, sangue. Sinais claros de que os inimigos já haviam deixado rastros mais perto do que gostariam que fosse. A menina fechou os olhos por um instante, tentando içar aquela força recém-descoberta, aquela que Apolo começava a despertar nela. Ainda que a vulnerabilidade escrevesse seu nome na pele, havia agora algo que resistia, a vontade imperiosa de lutar para sobreviver. Lá fora, os passos tornaram-se mais audíveis, o ranger seco das botas sobre o solo, misturado a um sussurro entrecortado, ameaçador. A porta tremia sob o impacto de um golpe inesperado. Apolo investiu para segurá-la, sabendo que aquele embate não seria apenas físico, mas um teste da própria essência que ambos carregavam. O ar explodiu em um caos de vozes abafadas e o som do couro rebentando. O caçador deslizou entre os agressores com a fúria silenciosa de um animal ferido. Golpes precisos derrubando homens famintos por dinheiro e vingança. A garota, mesmo assustada, sentiu o batimento acelerado do seu coração acompanhar aquele ritmo de luta primal, e no impulso segurou um pedaço de madeira, pronto para erguer sua defesa. Entre os agressores, Apolo percebeu símbolos sutis, marcas que denunciavam caçadores de recompensas acostumados a trilhar caminhos ensanguentados e história amarga. Sua mente rápida cruzava memórias e instintos. Aquele ataque não fora acaso, mas uma retaliação cuidadosamente traçada. Quando o último deles caiu, o silêncio retornou pesado, quase palpável. A menina, trêmula, aproximou-se, olhos brilhando entre o medo e a necessidade de explicações. Suas palavras saíram numa prece urgente. Não estou sozinha nisso. Eles querem apagar tudo o que restou de mim. Minha família foi dilacerada, e eles buscam apagar meu nome e minha sombra. Apolo olhou para ela, entendendo que a luta era mais do que contra os homens caçados. Era um confronto contra os fantasmas de um passado que se recusava a morrer. Seu olhar fixou-se numa pequena insígnia de couro, marcada com símbolos rústicos e antigos, carregados de segredo. Esta insígnia, murmurou, a voz carregada de peso, é marca de uma facção dentro da nossa tribo Apate. Não é apenas um jogo de mercenários. Há traições que vêm de dentro, disputas que lutam na escuridão. Eles querem controlar destinos pela força. E você é a peça mais valiosa desse tabuleiro. A garota apertou os dentes, sentindo o peso silencioso dessas palavras enraizar-se mais fundo do que qualquer ferida aberta. O sangue que corria em suas veias parecia agora um laço, não de segurança, mas de confronto iminente. Você precisa vir comigo ao acampamento. Lá, encontrará quem ainda carrega a honra verdadeira e poderá começar a desvendar essas teias perigosas. Apesar da exaustão que apertava seu corpo, ela assentiu, pois sabia que fugir não bastava. Era hora de enfrentar o que queriam esconder. O caminho para fora da cabana parecia longínquo, atravessado pelo silêncio cortante da madrugada. Cada passo sobre as pedras soltas ressoava como um chamado. O deserto impassível e vasto parecia julgar aquele momento, permitindo apenas que os corajosos avançassem. A menina sentia a pele arrepiar sob o toque do vento frio, enquanto seu olhar buscava no horizonte algum sinal de promessa. Logo, pararam sob a sombra torturada de uma árvore seca,
cujos galhos retorcidos desenhavam desenhos sombrios contra o céu estrelado. Ali, quase escondido entre pedras e folhas ressecadas, brilhou um relicário antigo, uma joia de prata escurecida pelo tempo e pela distância, um símbolo de sua mãe, um elo entre o presente dolorido e um passado que insistia em voltar. Suas mãos tremiam ao tocar o metal frio, e lágrimas silenciosas escorriam, misturando-se à poeira da estrada que havia trilhado. Apolo observava com respeito e paciência, sabendo que aquele objeto carregava mais que lembranças. Carregava uma esperança. Seu destino está entrelaçado à tradição e à luta dessa terra, disse ele com voz baixa. Esse relicário é mais que um objeto. É a prova de que sua história está viva, mesmo que os inimigos queiram negar. A garota guardou-o junto ao peito, sentindo crescer dentro de si. Um fogo controlado, a chama que anunciava o começo de uma nova fase. Quando romperam novamente em direção à vastidão, o silêncio da noite foi quebrado apenas pelo som distante. Passos longínquos, rostos cobertos pela sombra da distância. Mas sob a lua cheia, uma chama distante revelou algo inesperado. No brilho do fogo, uma antiga aliança surgia, pronta para virar o jogo e mudar os rumos daquela trama em que sangue, traição e esperança se entrelaçavam. A última emboscada do inimigo se aproximava, e com ela, a possível salvação. A noite se despedia com um suspiro leve, abrindo caminho para os primeiros fios de luz que tingiam o céu de um azul pálido e tênue. No acampamento, peso da tensão ainda pairava, como névoa espessa. Enquanto os corpos fatigados tentavam recuperar o fôlego depois da batalha feroz que assolara o início da madrugada. Contudo, o silêncio não era sinal de paz. A figura do mensageiro permanecia, ereta e altiva, entregando palavras revestidas de uma doce mentira, convocando a trégua com um sorriso frio, carregado de ameaças veladas. Apolo e a garota, lado a lado, ouviram com silêncio pesado, cada gesto e cada respiração delatando a desconfiança que carregavam. Sabiam que aquela proposta era um convite perigoso, um jogo sutil, onde cada passo mal calculado poderia lhes custar não só a liberdade, mas a própria vida. O fogo bruxuleava lentamente, lançando sombras que dançavam como espectros ao redor deles, enquanto as vozes se calavam ante o impasse. Naquele instante, decidiram que enfrentar a armadilha exigia mais do que força. Precisavam da sabedoria dos ancestrais. Sem perder tempo, traçaram um plano ousado: buscar refúgio num local sagrado pouco conhecido, onde os segredos da terra e do espírito guardavam respostas e aliados. O caminho seria árduo, mas a esperança de desfazer as tramas sombrias florescia como um broto teimoso no solo ressecado. À medida que avançavam sob o manto estrelado e deserto, vasto e implacável, parecia engolir cada passo. Encurralados entre a aridez e a furtividade do inimigo, eles se moviam com cautela, cada som tornando-se alerta, cada sombra uma possível emboscada. Obstáculos naturais testavam sua resistência, ravinas traiçoeiras, trilhas estreitas, o frio cortante da madrugada que rasgava a pele. Mas era nas entrelinhas desse silêncio que a maior batalha brotava. A dúvida e a traição fermentavam entre os seus. Olhares esquivos, sussurros interrompidos, passos que hesitavam diante deles. A garota sentiu o ferro frio da desconfiança picar fundo, a mais cruel das feridas, pois vinha de dentro. Na escuridão da noite que antecedia o confronto,
As suspeitas se confirmaram. Alguém muito próximo tramava contra eles, entregando o segredo que poderia selar a queda de sua esperança. O choque veio como um punhal cravado no peito. O sentimento de abandono, tão presente desde o deserto, voltou a ressurgir, mas agora era temperado pela urgência e pela necessidade de uma ação firme. Sem escolha, precisavam manter união, mostrando força, mesmo divididos. O perigo interno podia ser mais devastador que o externo, e assim a garota agarrou a mão de Apolo, cujo olhar transmitia promessa de proteção e determinação. Não estavam sós. Ao amanhecer, os primeiros clarões revelaram um cenário de tensão e expectativa, enquanto se preparavam para o último combate que decisivamente definiria seu destino e o da tribo. Sabiam que poderiam perder aliados, que os fantasmas do passado não seriam facilmente derrubados, mas carregavam também a chama da esperança, fogo que não se apagava mesmo sob a tempestade. O confronto final rebentou como uma fúria desatada. O campo reverberava com o choque das armas, gritos e ordens que riscavam o ar. A garota, apesar de ainda ser jovem e inexperiente, sentiu sua coragem crescer no calor da luta pela sobrevivência e pela honra do povo que a rejeitara. Mãos que tremiam se firmaram. O medo deu lugar à determinação. Apolo, mesmo ferido, moveu-se como uma força implacável, protegendo-a enquanto enfrentava os adversários com a precisão de quem conhece o preço de cada golpe. A cada ataque, a cada defesa, forjavam juntos um elo inquebrável, não apenas de companheirismo, mas de destino partilhado. A batalha foi longa e sangrenta, mas quando os primeiros raios de sol tingiram o horizonte de cores quentes, a resistência prevalecera. Os adversários recuaram, deixando para trás o silêncio pesado e as marcas da guerra. O acampamento, embora ferido, pulsava ainda com a vida de sua gente. Na calmaria que sucedeu, a garota ergueu a voz, pequena, porém firme, lembrando a todos do elo que os unia à terra, aos seus ancestrais, a própria essência da tribo. Estamos ligados a essa terra, e eu sou parte dela. Não será esquecida. O murmúrio que se espalhou foi ao mesmo tempo como água fresca em solo árido e aviso para os que ainda duvidavam. Mas a paz foi efêmera, pois o grito de alerta cortou o ar. A ameaça imperial ainda rondava, mais forte e ousada, e a sombra de nova guerra se avizinhava. O acampamento se ergueu, pronto para o que viesse, unido pela coragem e pelo legado que agora a garota representava. Apolo apertou sua mão, sentimento silencioso de pacto e proteção, reconhecendo que dali em diante caminhariam juntos. Uma luz nascia, frágil como a esperança, mas firme como as raízes da terra. E assim, sob o vasto céu do velho oeste, a menina abandonada que uma vez chorou sozinha, se levantava agora como líder, portando o relicário da mãe, carregava o sangue dos ancestrais e dos sobreviventes, pronta para reconstruir não só a tribo, mas também a promessa de um futuro, onde as fronteiras cinzentas da dor se iluminariam com a força indomável da esperança renovada. Das lágrimas esquecidas pelo tempo, nasceu uma força que ninguém poderia apagar. Uma história de coragem, redenção e união. O deserto testemunhou seu renascimento, e entre as dunas e estrelas, um novo capítulo se abriu, eterno como as vozes do vento que cantam a saga dos que ousam lutar pelo próprio destino.